Ontem a Nina teve uma crise de ansiedade. Eu já tinha atendido muita gente com crise de ansiedade, já tirei muitas pessoas de crises e também ajudei muitas pessoas a se curarem. Mas a minha filha, eu não esperava que acontecesse isso. Então a gente vai relatar um pouco como foi que aconteceu, como foi que eu tirei ela da crise imediatamente, assim. Em 5 minutos já tinha tudo resolvido, mas parecia uma eternidade. Conta aí, filha, como foi que aconteceu, o que você começou a sentir? Primeiro, quando eu comecei, eu não falei nada, porque eu não sabia que era uma crise. Eu só fiquei pensando na mente, né? Tinha algo doendo, aí depois comecei a ficar mais nervosa. Eu já contei pra mamãe. Aí depois a minha mãe ficou meio desesperada, meu irmão também. Aí depois eles ligaram a lâmpada e depois eles ficaram perguntando, mas eu fiquei sem falar nada. Aí eu fiquei com muito medo naquela hora de morrer, porque a dor tava bem aqui no pescoço. Era uma dor e o que mais? Falta de ar? Aí eu pensava que eu tava sem respirar. Eu tava conseguindo respirar. Aí o que a mamãe fez? Primeiro ela ficou dizendo, seu pulmão é normal, você consegue respirar bem. Aí eu respirei fundo no colo dela e consegui ficar bem, mas só que não tava passando. Ela continuou fazendo várias vezes, aí eu consegui. Aí depois, quando eu fiquei mais calma, eu disse pra ela botar uma música. Aí ela botou uma música, que era uma música pra eu respirar fundo. Aí eu respirei fundo e parou a crise. Primeiro, eu também fiquei nervosa, né? Eu e o Benjamin. A gente já tava com a luz apagada. E o Benjamin ficou muito desesperado, acendeu a luz e ficou, assim, muito desesperado, sem saber o que fazer. Eu também, no primeiro momento, como ela tava com uma dorzinha de dente antes, né? Eu achei que era alguma coisa do dente, fiquei preocupada. Mas aí depois eu falei, de uma hora pra outra, deve ser crise de ansiedade. Então eu falava, o ar entra e sai levemente pelos seus pulmões, o ar entra e sai levemente pelos seus pulmões. Porque quando a pessoa tá com crise de ansiedade, ela ficou exatamente assim, ficou com o olho muito aberto, a pupila dilatada, respirando fundo e chorando muito. Então ela teve tudo isso e aí ela dizia que ela não conseguia respirar e que estava com muito medo de morrer. Então eu falei, fica aqui no meu colo, sente a sua respiração, respira como mãe. Eu fui fazendo esse rapport, né, entre a nossa respiração e aí ela foi entendendo que ela conseguia respirar e que tava tudo bem. Então, depois da crise, né, o que aconteceu? Ela sentiu muita vontade de vomitar, né, filha? Muita vontade de vomitar. E depois ela fez muito xixi mesmo, tá? Então é por isso que a gente entendeu que era uma crise e nós fizemos rapidamente. Se o seu filho um dia tiver crise de ansiedade, faça isso também, tá bom? E já fala aqui pra mim se isso fez sentido pra você, se isso te ajudou, se o seu filho já teve crise e se você quer mais vídeos como esse também. Em que sentido, tá? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo mostrando para vocês qual a raiz emocional da crise de ansiedade. Essa é a segunda parte que nós não contamos, que é sobre a raiz emocional do que teve com a Nina, tá bom? E aí a gente já curou, já tratou e é isso.